Bem-vinda ou bem-vindo ao curso Historiografia e Quadrinhos, Fontes na Sarjeta da História. Eu sou Sávio Queiroz Lima, ou Sávio Rois, sou professor e historiador e venho trabalhando com histórias em quadrinhos ao longo da minha vida, que são as fontes que eu tenho usado para alguns questionamentos relacionados à história. E este curso foi pensado especialmente para o 17º Encontro Regional de História da AMPU do Paraná, que acontece agora neste novembro de 2020. E está nesse formato virtual, digital, por conta de todo o processo que estamos passando de pandemia, né? Mas de forma bastante interessante, ele possibilita que fiquemos com esse curso gravado e ele possa ser usado em outras oportunidades. Venho fazer aqui um agradecimento ao Núcleo de Educação à Distância da Universidade Estadual do Maringá, que deu um apoio técnico à produção desse vídeo, né, ofertado pela própria AMPU do Paraná. Esse vídeo, esse mini curso, ele é fruto de diversas experiências que eu já tive na área de ensino e na área de produção de pesquisa com as histórias em quadrinhos enquanto fonte. Então, boa parte do que nós veremos nesse mini curso já teve aplicação em outros eventos, em outros mini cursos, em instituições de ensino superior e também instituições vinculadas à ciência e história. Então, eu espero que vocês possam tirar o maior proveito possível, tanto das minhas experiências que eu aplicarei neste mini curso, né, e que esse mini curso possa servir como se fosse um ponto de partida para iniciar as pesquisas com histórias em quadrinho. Neste momento, nós vamos começar o primeiro módulo, o módulo 1, que propositalmente eu dei o nome de Das Bancas aos Laboratórios, né? E esse nome não é acidental. Quando trabalhamos com histórias em quadrinhos, nós sabemos que a fonte primária, a fonte de primazia desse produto de entretenimento são as bancas de revistas aqui no Brasil. Então nós temos toda uma história vinculada à produção desse entretenimento que está atrelada aos jornais, está atrelada a outros periódicos e que nós consumimos a partir de bancas de revista. Mas aí vem a primeira questão, que eu acho que ela é fundamental para se pensar a relação entre historiografia e quadrinhos, né? Que é a questão: por que pesquisar histórias em quadrinhos? Por que pesquisar os quadrinhos? Ou melhor, ampliando essa pergunta, por que pesquisar as histórias em quadrinhos e por que usar as histórias em quadrinhos para pesquisar a realidade histórica? Então essas duas perguntas, que na verdade fazem parte de uma mesma questão, ela é importante para a gente entender o que são essas histórias em quadrinho enquanto fonte e qual a sua aplicabilidade, qual o seu uso dentro da ciência e história. Para isso, talvez o mais ideal, o mais pertinente, tanto para responder essas perguntas, para entender essas perguntas, quanto para entender por que temos interesse em estudar histórias em quadrinhos ou usar as histórias em quadrinhos para estudar o passado, convém pensar as transformações que a própria historiografia promoveu nas últimas décadas. A historiografia, a própria produção da história, do conhecimento histórico, tem história também. Então, todo o processo que se passou desde a antiguidade para o registro da memória e uma análise crítica sobre essa memória, ele sofreu alterações, sofreu adequações que nós chamamos de historiografia, ou história da história, ou história da historiografia. Então, para entender aonde as histórias em quadrinhos poderiam se encaixar, é preciso entender primeiro como a própria historiografia sofreu transformações. Pensemos que durante todo esse processo de construção do que é a historiografia, tivemos várias etapas bastante importantes, muitas delas atreladas à história política. Então, a relação entre os indivíduos e as fontes e as informações pertinentes, elas perpassaram todo um imaginário social, todo um conjunto de ideários e ideologias, né, que modificaram e limitaram esse saber histórico. É óbvio que isso na verdade, poderia se parecer com uma imprecisão, mas, pelo contrário, isso nos traz um conforto de que a própria história, enquanto ciência, ela é dinâmica, ela muda, ela se reconstrói, né? Ela passa por um processo de revisão. E aí temos que tomar um cuidado muito, muito pertinente. Revisão e não revisionismo. Porque a revisão é algo inerente, necessário a toda a historiografia. A produção de um conhecimento, qualquer que seja, ou uso de fonte, ela precisa passar por uma revisão. Ela precisa passar por um processo de que seus instrumentos
os seus maneirismos, eles possam se adequar às novas tendências, novas descobertas, avanços que a própria ciência e a própria tecnologia nos ofertam. O outro sentido, que é o tal revisionismo, ele é contrário a isso. Ele, na verdade, é um uso político e ideológico da história, falseando ela, adulterando suas informações, né? De preferência escondendo fatos ou transformando em hipérboles alguns fatos que não deveriam ter essa conotação, para o uso ideológico e político, geralmente, da realidade presente, a qual está se fazendo esse revisionismo. Então, para nós aqui, o mais interessante e importante é uma revisão, uma espécie de atualização, e aí um pesquisador, um professor pesquisador da área de história também muito importante, que é o Valdeir Araújo, vai nos trazer, junto com o Matheus, vai nos trazer um conceito num livro dele chamado Atualismo 1.0, que é essa ideia de que o saber sobre o passado, na verdade o saber até sobre o presente, ele passa por um processo de atualização. E aí esse processo ele tem ganho recentemente uma potência muito grande, justamente porque estamos vivendo muito próximo do construto do que são nossas tecnologias. Então, hoje nós nos atualizamos quase que diariamente, mais de uma vez ao dia, como acontece com um programa, com um sistema operacional que passa por um processo de atualização, né? Então, para nós é importante entender como se dá essas dinâmicas de modificações, não só no conhecimento, como no próprio saber histórico. Para nós, que vamos estudar a história dos quadrinhos, ou história em quadrinhos, ou usar os quadrinhos para estudar história, e aí vamos ter essa divisão em outros módulos, para nós é mais interessante entender o quanto que nessa passagem do tempo, da própria historiografia, a chamada escola dos análises, ela foi fundamental para se renovar esse saber histórico através do uso de fontes mais diferenciadas. Até então, as tradições historiográficas anteriores, elas estavam muito atreladas, e aí o positivismo talvez seja a mais emblemática com isso, elas estavam muito atreladas à ideia de que as fontes elas são comuns, as fontes elas são fixas, as fontes elas seguem uma tendência formal oficial. Então, geralmente, algumas tipologias de fonte ou alguns mecanismos de se entender o passado eram desprestigiados por conta de fontes como a fonte escrita, que é o ponto crucial, né, de valorização dessa história positivista. Lembremos que com a Escola dos Análises, né, essa reunião de historiadores pensando uma história renovada, uma nova história, eles vão ter, são várias gerações, mas eles vão pensar especialmente a relação entre o historiador e a fonte. Como o historiador deve abordar essa fonte histórica, entendendo que a própria fonte histórica ela é um registro do passado intencionado. O próprio passado construiu essa fonte com intenções, com dinâmicas próprias, com maneiras próprias de entender sua própria realidade. Então é preciso tomar bastante cuidado sobre as fontes do passado, porque por mais que elas nos tragam, fortunamente, um conhecimento sobre o passado, ela também nos cobrem, através de filtros, uma visão coerente sobre esse passado, porque elas são ideias, elas são expectativas, né? Elas são maneiras daqueles indivíduos que viveram antes de pensar sua realidade através muito mais do que eles esperam do que o que necessariamente ela é. Então, a Escola dos Análises, principalmente a chamada terceira geração da Escola dos Análises, que foi a partir da década de 70, ela foi muito importante para repensar essas fontes históricas e como o historiador deve abordar essas fontes. Então, temos diversos autores, como Michel Vauvet, Jacques Le Goff, geralmente são esses franceses que iniciaram esse processo de reconstrução dessa historiografia. Lembremos que temos também um processo que vai ocorrer nas Américas Latinas, vai ocorrer no continente africano, que é um processo de, a partir dessa transformação, de um saber histórico decolonial, né? Não só aplicando as benesses dos conhecimentos que a própria historiografia teve dentro do seu espaço cultural e ideológico, que são na Europa e na América do Norte, mas também trazendo
maneiras, né, a contrapelo, e esse termo é maravilhoso para a gente entender como é que funciona, né, um entendimento sobre o passado através de uma ampliação ainda maior dessas fontes e através de um debate ainda mais pertinente sobre a necessidade da produção historiográfica. Então, essa história decolonial, essa terceira geração das análises, a própria transformação da historiografia, a chamada nova história, foram momentos de rupturas, né, com as maneiras anteriores de se produzir conhecimento histórico, limitadas a uma tipologia de fonte oficial, a uma tipologia de fonte tida como verídica, autêntica, legítima. E aí voltemos ao nosso interesse, que são as histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos são justamente frutos desse processo de transformação das fontes. Hoje, nós podemos usar as histórias em quadrinhos enquanto fontes históricas. Para esse primeiro módulo, eu achei que seria mais interessante falar também da minha própria experiência pessoal com a historiografia e com a pesquisa sobre histórias em quadrinhos. Porque isso dá um parâmetro de proximidade, não só de mim para vocês, que estão acompanhando esse mini curso, né, como de vocês, junto comigo, com a própria produção historiográfica. Então, eu partirei exatamente disso. Farei uma narrativa agora sobre a minha própria experiência e ela vai ser o eixo de certa importância aqui no nosso primeiro módulo. Né? Para mim, foi muito curioso porque antes mesmo da inserção na minha vida acadêmica, antes de me tornar estudante do curso de História, eu fiz o curso de História na Universidade Católica do Salvador, aqui na cidade de Salvador, estado da Bahia. Eu fiz o curso de História, na época ainda o curso era duplo, era licenciatura e bacharelado, fiz as duas coisas, e o que foi muito importante, porque até hoje eu tenho uma relação muito boa com a ideia de que a produção de conhecimento e a transmissão de conhecimento, elas precisam estar unidas. Então, produzir conhecimento e dar acesso à nossa sociedade a esse saber histórico é crucial para a gente transformar essa sociedade e fazer com que ela funcione melhor, com que ela seja mais justa, com que ela seja mais pertinente para as questões que nós temos mais importantes hoje. Nós temos ainda muitas diversas demandas que são como racismo, machismo, homofobia, e que essas demandas são de grande importância para os estudos das ciências humanas. Então, para mim, antes mesmo de eu entrar nesse ambiente acadêmico, antes mesmo de eu pensar as histórias em quadrinhos como fonte, as histórias em quadrinhos já eram fontes de conhecimento para mim. Fui leitor desde criança, talvez aprendi a ler junto com essas histórias em quadrinhos, já recebia, presenteado, histórias em quadrinhos antes mesmo de saber ler, e essas narrativas, à medida que eu ia me apropriando da linguagem e lendo não só as imagens, como lendo os textos narrativos, essas narrativas foram me ensinando sobre história. Foram me dando informações sobre o passado esse que era rememorado por essas narrativas, ou passado que deveriam fazer parte de um cenário das próprias narrativas. Então, essas histórias em quadrinhos, elas serviram para eu entender, claro, dentro da concepção do que é ficção, mas elas serviram para eu entender o que é o passado histórico e o que é o presente político. Eu aprendi essas duas grandes áreas do saber através das histórias em quadrinho. Então, quando eu estava passando pelo processo de educação formal dentro da escola, e tinha as disciplinas relacionadas à história, filosofia, sociologia, até mesmo literatura, foram as bagagens que essas histórias em quadrinhos me possibilitaram, que me deram uma espécie de prévia de saberes, né, antes desse saber escolar. Então, na verdade, o que eu tenho, e aí tem sido hoje um dos elementos de importância da minha pesquisa com histórias em quadrinhos, eu já tinha um saber público, uma história pública, né, que era me passada através dessas narrativas de ficção, e que ela, em dado momento, iria comungar, fazer eco, fazer coro com o saber histórico escolar. Então, as histórias em quadrinhos já eram fontes para mim, né, não fontes de pesquisa, mas fontes de um saber histórico público. Né. Então,
essas bancas de revistas se tornaram fontes de fontes, porque era onde eu ia buscar essas narrativas de ficção, né, e elas de grande importância. Lembremos que a relação entre história e ficção, tomarei isso em outros módulos, mas convém aqui introduzir, lembremos que essa relação entre história e ficção ela já está bastante usual dentro da própria historiografia, pós-terceira geração dos análises, historiografia nova, historiografia pós-década de 80. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, a Sandra Jataí Pesavento, hoje finada, que produziu uma quantidade interessante de artigos de análise historiográficas que tem relação entre história e ficção. Ela faz uso de narrativas ficcionais para explicar essa dinâmica utilíssima da história para entender o passado. A ficção, logo, não é verdade. E as pessoas teriam uma ideia de que estamos tratando entre história, a verdade, e ficção, a mentira, a inverdade. E não é dessa maneira. Mas tomarei esse debate em módulos mais à frente. Então, as histórias em quadrinhos, elas podem fazer parte desse acervo novo, dessa novidade de possibilidades de uso de fontes para a historiografia, que vai usar diversas tipologias: fotografia, objetos artísticos, pintura, peças literárias, literatura, teatro. Então, tudo isso vai ter grande importância para se entender o passado. Claro, cada uma dessas tipologias com sua quantidade gigantesca de necessidades e de questionamentos. Então, toda vez que a gente se depara com uma fonte que antes não era usual, essa nova fonte vai exigir novas abordagens, vai exigir uma criatividade e, como a própria Pesavento fala nos textos dela, vai exigir uma sensibilidade do pesquisador. Então, o pesquisador que trabalha com a ficção, ele deve se posicionar de forma muito sensível para entender o quanto que essa nova fonte ela pode dar de informações, falar sobre esse passado, mas ao mesmo tempo ela pode também silenciar-se, né, de acordo com os instrumentos usados para ser inquirida. Então é óbvio que se eu estou tratando com fontes orais, eu não posso usar as mesmas técnicas que eu uso para as fontes escritas. Se eu estou tratando, inclusive, até de fontes escritas, eu não posso usar as mesmas técnicas e modelos de análise de um jornal do século XXI e um manuscrito do século XVI. Então eu tenho que ter, óbvio, mecanismos, maneirismos, né, para tratar cada uma dessas fontes. E com as histórias em quadrinhos não vai ser diferente. É óbvio que se a gente está tratando com a tipologia nova, a gente tem que entender como ela funciona. Eu tenho um artigo que trabalha exatamente com a relação entre histórias em quadrinhos enquanto objeto e fonte de um passado, para entender essa dubiedade entre o que a gente entende como objeto do passado, objeto da história, e como fonte histórica, fonte desse passado. As histórias em quadrinhos, a gente pode catalogar elas, inserir elas, junto com outras fontes, obviamente, né, nessa categoria dúbia de que essas peças elas são tanto objetos de um passado, essas histórias em quadrinhos, por serem periódicas, elas já não fazem parte do presente, ou fazem, né? Porque se a gente for parar para pensar, a dinâmica entre esses objetos e o tempo é dado pelo seu uso e pela sua função para aquela sociedade. Então, uma mesma peça que ela possa ser tratada como um objeto de um passado, ela também pode ser vista como um objeto do presente, um objeto ressignificado para o presente. Basta a gente pensar a Bíblia, né, para entender como é que isso funciona. Que através de uma narrativa, ela reproduz um passado, mas ao mesmo tempo suas traduções, alterações linguísticas, adaptações textuais para aquelas tipologias todas de livros que são feitas, né, a passagem dela na própria história, as chamadas entrelinhas, a condição dela divulgada depois da tradução dela para o latim, vai dar para a Bíblia um condicionante tanto de objeto do passado quanto de fonte histórica. Ali existem narrativas sobre aquele passado. E às vezes existem narrativas que, na verdade, são sobre um passado da antiguidade, lido, transcrito pelo mundo medieval. As histórias em quadrinhos vão passar pelo mesmo processo, e esse é um dos primeiros cuidados que qualquer pesquisador deve ter com histórias em quadrinhos para entender como elas funcionam.
Uma das coisas muito curiosas que acontecem, e que todas as vezes que eu faço minicurso, apresento aulas e coisas afins, uma das coisas muito curiosas que acontecem são as pessoas procurarem as histórias em quadrinhos como fontes históricas, não pelos questionamentos que são dados, como acontece com a maioria das outras fontes, né? Mas as pessoas procurarem as histórias em quadrinhos porque elas são fãs, leitoras de histórias em quadrinhos, elas são consumidoras de histórias em quadrinhos. Quadrinhos têm uma importância afetiva para essas pessoas que fazem com que elas pensem, ou vocês que estão vendo esse minicurso, a relação entre fonte e possibilidade de análise historiográfica. Isso é ótimo, num dado momento. Isso é ótimo, primeiro, porque há uma familiaridade entre o pesquisador e a fonte. Mas isso é um pouco perigoso por conta dessa mesma familiaridade em uma espécie de relação afetiva, relação icônica do indivíduo com essa narrativa, com essas histórias em quadrinho. Quando eu escrevi a minha dissertação, e na época eu tinha que produzir um texto introdutório para formato de livro, ela foi publicada em formato de livro, a primeira coisa que eu pensei no texto introdutório foi como pensar essa relação entre o historiador, a fonte Histórias em Quadrinho, e o fã de quadrinho, que também é o mesmo historiador ou historiadora, né? Então a primeira coisa que me veio à mente foi essa relação de afetividade. E aí tem uma história, e aí eu vou usar uma história em quadrinho, vou narrar ela para vocês para isso. Tem uma história do Batman, muito interessante, que saiu na década de 2000, agora eu estou na dúvida, mas tem isso registrado no livro, nós não precisamos gravar tudo de memória. Essa narrativa chamada Batman, Luto Perpétuo, conta a história do personagem chegando no necrotério e se deparando com o corpo de uma jovem morta, e o debate, o monólogo que é tratado nessa história em quadrinho é do próprio personagem Batman enquanto um detetive, muito próximo do que é um historiador. O historiador é um detetive, investigando os vestígios, vendo através dos vestígios o que ocorreu de fato com a morte daquela jovem. Ela nem nome tem, né? Depois o nome dela é aplicado no fim da história. O Batman vai analisar a pele dela, o corpo dela. Há um corpo desnudo de mulher em cima de uma mesa, e ele vai fazer análise de pequenos fragmentos que vão ser encontrados de dentes na pele dela, ou seja, a garota socou quem estava ali agredindo, há marcas no pescoço de enforcamento, ou seja, ele vai através como se fosse um legista, um detetive, buscando os vestígios, a hora da morte, o local onde foi encontrado o corpo, a última refeição que a jovem fez, até chegar no seu assassino. E ele faz isso, né? Através do código de DNA que é encontrado no vestígio de dente, que estava preso à mão da menina que ela agrediu o seu assassino antes de morrer, os restos de uma torta específica de limão que é feita somente em um certo horário na cidade de Gotham City, cidade fictícia. Então todos esses vestígios vão levar o Batman a desvendar quem é o assassino e inclusive dar nome à jovem morta, que estava como indigente, e ele apaga aquele nome indigente e coloca o nome verdadeiro dela, Chelsea, né? Então isso fala muito da nossa relação enquanto historiador, né? Muito mais do que enquanto fã de quadrinho. Como historiador, nós temos um dever ético, moral, profissional com a nossa realidade, com transformar a nossa realidade, trazer uma espécie de justiça, se não a justiça super-heróica que acabei de narrar nessa aventura do Batman, a justiça, pelo menos, social, para entender como a nossa sociedade pode, através da história, atingir um patamar de justiça social, de equidade, de respeito às diferenças, né? De fragmentação de uma expectativa social de hierarquia, de desigualdade. Então, já partimos daí a função do Batman, a função do historiador. A outra é entender a leitura desses vestígios. Como a quantidade de vestígios, elas não vão nos ofertar, nos oferecer um entendimento sobre o passado. Então, toda vez que nos deparamos com fontes, nós precisamos ler os vestígios nessas fontes. Não é ler a fonte em si, né? O documento manuscrito do século XVI, XVII, a carta, o vídeo gravado na década de 40, 50, eles não vão nos trazer possibilidades de análise. E aí eles vão ter que deixar de ser objetos da história
porque o documento é um objeto da história, o jornal é um objeto da história, o vídeo é um objeto da história, a fotografia e a história em quadrinho, eles vão migrar dessa concepção de objeto, ou seja, de sobrevivente do passado, né, marca de sobrevivência do passado, vestígios desse passado, eles vão se tornar fonte histórica. Então, para deixar de ser objeto da história, para se tornar fonte histórica, eles precisam passar por canais de comunicação com o passado. Como o historiador vai questionar o passado. É por isso que o passado ele não é só uma junção de elementos que sobreviveram, de vestígios, de peças arquitetônicas, documentos. Ele é necessariamente a leitura do historiador sobre essa realidade que passou, sobre essa realidade passada, né? Sobre o que não está mais aqui. Então a historiografia ela é uma representação, assim como a gente escolhe candidatos a prefeito, vereador, presidente, que são representantes da sociedade, já que a sociedade não poderia, pelo menos nessa concepção democrática, tomar as próprias decisões, né? A tecnologia talvez mude isso. Nós vamos agora, a historiografia, se tornar representantes desse passado, né? Representados, né? Que esses objetos eles vão trazer as informações, os historiadores vão ter métodos e técnicas para ler essas informações e trazer um passado transformado em história. Então a história ela não é meramente o que alguém disse, uma narrativa, ou que o passado está escrito dentro de uma cartinha ou de uma história em quadrinho. Não é isso. Né? Precisamos do método histórico, do fazer historiográfico, para poder a história em quadrinho e outras fontes historiográficas terem sentido, né? Para uma história, para um passado histórico. Então, para a gente, o mais importante é entender isso. Mas, como eu estava falando, muita gente procura a história em quadrinho porque é fã de quadrinho. E aí, nessa de ser fã, leitor, pessoa entusiasta que tem os quadrinhos como prazer, óbvio, por que não? É preciso, e aí, quando eu fiz essa narrativa do Batman na introdução do meu livro, é preciso que a gente investigue aquele corpo, aquele cadáver da Shelzer. Shelzer precisou ter seu corpo desnudo invadido pelo Batman, mas invadido no sentido de buscar nela os vestígios sobre o passado. Num dado momento, o personagem precisa abrir seu ventre com um bisturi para olhar qual foi o último alimento que ela comeu para tentar decifrar de onde ela veio. O seu nome, Shelzer, só vai ser encontrado quando o Batman sabe que a última refeição dela foi uma torta de limão e na cidade de Gotham City, naquele horário, naquela madrugada, apenas um lugar vendia torta de limão que ainda estava pouco consumida em seu estômago. Então Batman vai até a lanchonete e aí a atendente, quando vê a fotografia da moça morta, ela diz o nome dela, Shelzer. E o Batman vai lá e faz a troca. Então, olha que coisa curiosa. Para a gente estudar quadrinhos, em alguns momentos nós vamos ter que nos despir de uma afetividade com a peça. A gente vai precisar necessariamente invadir esse corpo. A gente não pode ter uma relação como se fosse um parente, como se fosse alguém de grande prestígio, né? Que você tem uma respeitabilidade tão grande que você não consegue atravessar alguns muros de questionamentos. Pelo contrário, nós, enquanto historiadoras e historiadores, precisamos invadir esses espaços, né? Invadir, que eu digo, metodologicamente, analiticamente. Então, as histórias em quadrinhos elas não podem ser tratadas como figuras inquestionáveis de uma respeitabilidade muito grande. Então, o que nós temos que fazer com as histórias em quadrinhos é pensar como historiadores diante de uma fonte. Então, as histórias em quadrinhos nos são fontes que nós precisamos administrar, agir em cima dela, sem esse exagero de prestígio. Então, é ótimo sermos leitores, fãs de quadrinhos, mas diante da fonte teremos que agir como historiadores, né? Teremos que deixar de ser um pouquinho Bruce Wayne e sermos mais Batman, né? Então, essa prática de pesquisa sobre história em quadrinho, ela vai exigir de cada um de nós que tenha essa sensibilidade para entender o passado dentro de uma fonte que nós não vamos tratar mais como uma fonte inquestionável, não movível. Essa ideia que nós temos de idolatria das fontes deve ser perdida com a relação entre o pesquisador, entre o historiador, a historiadora,
e as histórias em quadrinhos. Então já começamos daí uma grande mudança. E é muito curioso que é óbvio que todo mundo que vai questionar, tratar a história em quadrinhos, e aí respondendo aquela primeira pergunta que eu fiz, por que estudar história em quadrinhos, pesquisar história em quadrinhos? A resposta mais comum seria porque eu gosto, porque é uma narrativa ficcional que me atrai, é um prazer de leitura que eu tenho, né, tal. Essa pergunta deve ser modificada a sua resposta para além dessa que acabou de ser dita, se acrescentar de que ela é uma fonte importante, ela traz informações pertinentes sobre o passado, ela traz dinâmicas sociais, políticas, ideológicas, culturais, para eu inquirir esse passado. Ela é tão importante quanto qualquer outra fonte. E dela, sabendo se fazer a pergunta, pode-se tirar respostas cada vez mais precisas, incríveis sobre esse mundo do passado, né? E eu tenho... Minha graduação foi em 2004, 2005 eu já estava escrevendo os primeiros artigos. Um dos primeiros artigos que escrevi foi sobre Pantera Negra, depois eu escrevi um artigo sobre Mulher Maravilha e feminismo, depois um artigo sobre a relação entre história política e super-heróis. Então, esse exercício experimental foi muito importante na minha vida para chegar a construir uma carreira com histórias em quadrinhos. Então são mais de 10 anos, né, trabalhando com histórias em quadrinhos enquanto fonte da história e produzindo, a partir disso, pesquisas cada vez mais aprofundadas sobre a fonte. E é uma coisa que também a gente tem que ter em mente. E aí eu vou ser bem próximo do Sidney Chalhoub, de pensar que às vezes nossa produção mais antiga, que a gente pensa ela às vezes, e acontece isso com todo mundo, as primeiras pesquisas e artigos que eu fiz, eu leio hoje e acho que eles são bobos, são mais frágeis, tal, não tem a consistência dos meus artigos mais recentes. É óbvio que isso vai acontecer, porque isso é da própria dinâmica da transformação do conhecimento do ser humano, né? Isso é necessário que aconteça. Mas, parafraseando o Chalhoub, é importante também que essa própria produção tem história. Ela é uma história em si, ela tem uma narrativa. Eu tenho a história da minha historiografia, da minha produção intelectual, através dessa produção de artigos, né? E eles vão contar essa história. Então, nada também de pensar esse começo como se ele fosse indesejado ou frágil. É necessário que ele seja frágil, porque é nisso que vai ser construído esse saber, né? E produzir uma escrita científica. É outra coisa que devemos lembrar. Histórias em quadrinhos são fontes? São fontes. Histórias em quadrinhos podem falar sobre o passado? Podem falar sobre o passado. Quando bem queridas, quando perguntadas sobre o passado, através de instrumentos necessários, úteis para esse diálogo. Mas elas também precisam fazer parte de uma produção intelectual, a qual a gente chama de escrita científica. A escrita científica é um mecanismo mais coerente, pertinente, para que os pesquisadores troquem informações, dialoguem entre si. E aí, essas histórias em quadrinhos, elas vão funcionar da mesma maneira que funcionam outras fontes históricas, né? E aí, para nós que vamos estudar história em quadrinhos, a gente tem que ter em mente que é necessária a produção de uma escrita científica. Não é porque a fonte, tradicionalmente, venha de um imaginário social de subalternidade, ou seja, a fonte é tratada como inferior, a fonte é tratada como infantil, como boba, que traz narrativas que não têm profundidade, que é ficção, e por isso seria necessariamente mentira, né? Então, todos esses reveses que nós já temos em cima das fontes, eles precisam ser superados justamente para a gente dar tanto respeitabilidade ao uso dessa fonte, quanto respeitabilidade na produção científica de historiadores que trabalham com histórias em quadrinhos como fonte. Lembremos que o termo histórias em quadrinhos, ou historinhas em quadrinhos, é um diminutivo inerente à nossa língua portuguesa. A nossa língua portuguesa já produziu, em cima dessas narrativas, uma inferioridade na nomenclatura. Claro que na língua portuguesa, o diminutivo vem também com a ideia de proximidade afetuosa. E muita gente tem isso com a história em quadrinhos. Mas é também uma maneira de subalternizar essa narrativa.
porque nós já temos uma tradição histórica dentro do nosso meio cultural de consumo de histórias em quadrinhos aqui no Brasil, de que essas narrativas são para criança. E aí tem toda uma história vinculada a isso, que vai começar desde os primeiros usos das histórias em quadrinhos e narrativas visuais, textuais, em jornais periódicos do século XIX, né, até o que nós temos hoje como consumo de histórias em quadrinhos, né, nessas grandes editoras, material diferenciado, público diferenciado e por aí vai. Então temos que lembrar que antes até de abordar essa fonte, a gente tem que entender que a fonte faz parte de uma realidade social que também dá a ela significados. Então as histórias em quadrinhos, elas são narrativas de entretenimento, de uma indústria cultural de entretenimento, né, que quer ganhar dinheiro, que quer vender ideias, fazem parte de realidades diversas. Nós temos produções de história em quadrinho no Brasil, mas nós sabemos que temos um histórico muito grande aqui no nosso país de produções que são traduzidas, trazidas de fora. E talvez os mercados maiores que nós consumamos aqui na história do Brasil sejam justamente os mercados estrangeiros. Então nós temos uma tradição, né, se a gente chamar assim, de quadrinhos estadunidenses, de super-herói e por aí vai. Nós temos uma inserção a partir da década de 80, aproximadamente, claro que tem as edições anteriores, mas a partir da década de 80, de quadrinhos japoneses. E nós temos também, concomitante aos quadrinhos estadunidenses aqui no Brasil, lá no começo dos anos 30, 40, é óbvio que tem produções anteriores, mas grosso modo nesses meios, de quadrinhos europeus. Então, nós temos, grosso modo, 3 grandes blocos de produções de quadrinhos atrelado a realidades culturais específicas, né? Esses nos Estados Unidos, atrelado a uma ideologia também em construção na própria história estadunidense, esse outro atrelado ao mundo europeu, e aí temos produções de quadrinhos belgas, franceses, italianos e por aí vai, e a inserção dos quadrinhos japoneses e também toda a transformação que ocorreu em sua própria história do produto. Né? Os quadrinhos japoneses não foram sempre os mesmos, não foram iguais, assim como não foram os europeus, assim como não são os estadunidenses, e por conseguinte não são os nossos brasileiros. Mas como nós temos esses núcleos, é importante a gente entender também a origem. Óbvio que voltarei a esse tema nos outros módulos, mas convém trazer essa informação nesse primeiro módulo introdutório à temática. Então, podemos estudar história em quadrinhos, podemos estudar qualquer história em quadrinho, podemos estudar essas relações entre a história em quadrinho enquanto narrativas ficcionais e a própria história. Dentro dessas narrativas, nós vamos encontrar uma quantidade imensa de informações, elas não se esgotam em uma edição, né? Podemos trabalhar diversos questionamentos em cima de uma mesma obra em quadrinho, né? Podemos trabalhar questão raça, por exemplo, em Tintin na África, ou Tintin no Congo. A gente pode trabalhar neocolonialismo em Tintin na África e Tintin no Congo. Ou seja, uma mesma história em quadrinho pode me dar informações diversas sobre questões diversas também. Então eu pego uma mesma peça e vou trabalhar com ela política, vou trabalhar com ela ideologias, vou trabalhar com ela questão de gênero, vou trabalhar com ela raça, vou trabalhar com ela linguagem. Eu posso trabalhar qualquer coisa com uma única fonte. Então as possibilidades, elas são imensas, né? E isso é muito importante de se entender. Outra coisa, óbvio que eu construí isso com um certo tempo, mas é uma possibilidade muito grande, na verdade é uma necessidade para nós da área, é entendermos como funcionou até agora as análises sobre histórias em quadrinhos. Um histórico dessa produção de conhecimento com os quadrinhos, e que não necessariamente teve o campo da história um protagonismo nessas primeiras produções. Lembremos que as áreas de arte, comunicação, principalmente a partir da década de 60, já estavam fazendo uso de histórias em quadrinhos para algumas análises. E elas são úteis e pertinentes para que a gente entenda o cenário da fonte que nós estamos trabalhando. Então, em algum dado momento, precisaremos voltar a outros autores, dialogar com autores de outras áreas, né? Para que tenhamos essa troca de informação e de saberes, principalmente se já não é de uma bagagem que nós tenhamos sobre uma fonte, que a gente passe por outros pesquisadores. Então nós vamos ter
diversos autores, que já são recomendações de leitura, como a Sônia Luiten, né? O Moacir Cirne, quer dizer, vários autores que não são necessariamente da história, né? Mas o Álvaro de Moya, mas que produziram textos que podemos dizer assim, são introdutórios, né? Iniciais para o debate com histórias em quadrinhos. É óbvio que com isso nós não vamos abrir mão de se produzir um conhecimento histórico, uma produção historiográfica sobre quadrinho dentro de nossa própria área, né? Então, essa interdisciplinaridade, ela não é uma transdisciplinaridade meramente, mas ela é a ideia de que o debate científico ele precisa da construção de saberes de outros espaços, né? E produzirmos também a nosso próprio espaço de saber. Eu espero que tenha funcionado esse texto introdutório, esse módulo introdutório, para a gente pensar essa relação de histórias em quadrinho enquanto fontes historiográficas. Voltarei, farei o formato de vídeo, como foi sugerido pelo próprio evento da Ampul do Paraná, né, a divisão em módulos. Então, no próximo módulo, vamos trabalhar justamente a dissecação dessas peças em quadrinhos, entendendo como elas funcionam e usando algumas delas para entender a dinâmica entre o historiador e a fonte, né. Eu vou passar, e aí vocês, coisas de gravações, mas eu vou passar um texto que talvez seja um texto que eu produzi já tem um tempo, mas que ele é pesquisando. Ele é um texto introdutório que eu fiz justamente com esse intuito há uns anos atrás. Esse texto ele está nos anais da Este, que ele pode ser encontrado. O título do texto é A Abordagem Epistemológica das Histórias em Quadrinhos. Um minutinho só que eu passo agora essas informações. De todo modo, esse texto é apenas para acompanhar algumas dinâmicas que eu trabalhei aqui e como elas podem ser úteis, podem ser ainda melhoradas através da leitura. Então, a abordagem epistemológica das histórias em quadrinhos enquanto objeto-fonte, de minha autoria, Sábio Queiroz Lima, foi publicada em 2014 no portal de periódicos da Faculdade Este. Ela está nos anais do Congresso Internacional da Faculdade Este, né? Então, esse texto é um dos últimos textos que está aqui na publicação, né? Abordagem epistemológica da história em quadrinhos enquanto objeto-fonte. Boa parte do que eu falei hoje aqui, nesse módulo, está nesse texto, né? E que pode ser encontrado com facilidade. Outra coisa que talvez seja útil, mas por uma leitura muito mais rápida, é que no meu blog eu produzi uma série de artigos, foram 3 textos curtos, são textos curtinhos para formato blog, né, chamado A Historiografia e os Quadrinhos. Então ele tem 3 partes, parte 1, 2, 3, cada uma dessas partes falando de uma dinâmica. É óbvio que como são textos para blog, eles estão com a linguagem muito mais acessível, fácil, muito mais dinâmica, e é óbvio também que eles estão com uma certa redução, né, de algumas informações e detalhes, mas eles são úteis para fazer essa prévia, essa primeira leitura, antes de se chegar aos outros textos, né? Então, eu faço a oferta dessas 2 produções que eu tenho, que foram pensadas justamente para essa dinâmica de curso e que podem nos ser úteis para um debate futuro, né? Então, eu fico por aqui, agradeço a atenção e espero que tenha funcionado esse formato de mini curso. Nos vemos, até mais.